Olá, cristais! Você já imaginou como seria seu personagem preferido fazendo terapia? Oh my God! O que será que a Rachel Green falaria para sua terapeuta? Por que ela age desta forma que ela age? Quais são as crenças limitantes e bloqueios que ela carrega? Vamos explorar esse mundo? Então, bora comigo no nosso consultório fictício com análises reais. Eu sou a Deise Valpasso, sou mentora e terapeuta energética e espiritual, e nesse canal a gente vai conversar muito sobre autodesenvolvimento, espiritualidade livre e muitas outras coisas para expandir a sua mente. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nada. Então, bora lá, que nessa sessão a gente vai atender a nossa querida Rachel Green. What? I don't gossip. Well, maybe sometimes I find out things or I hear something and I pass that information on, you know, kind of like a public service. Para a primeira sessão da Rachel, eu resolvi trazer um parâmetro geral dela do início da série até o final, para a gente compreender este todo. E aí, nas próximas sessões, a gente pode fazer uma forma mais pontual. Mas para hoje, eu trouxe 3 chaves muito importantes que moldam a Rachel em sua vida, que são 2 de suas crenças limitantes e 1 dos seus valores inegociáveis. A primeira chave que a gente vai analisar é a crença limitante de que a sua aparência define o seu valor. Essa é uma crença que a Rachel carrega desde criancinha, desde muito pequenininha. Ela foi ensinada que ela tinha que ser sempre a mais bonita, a mais arrumada, com uma aparência muito boa. Tanto ela quanto as irmãs, naquele círculo social que a gente consegue compreender ao longo da série, né? Como é que ela cresceu, como é que foi aquele convívio ali com as irmãs e com os pais, de uma forma onde as aparências importam muito para definir o seu valor. No comecinho, ela ia se casar por conta das aparências. Ela não gostava do noivo, ela não queria casar com aquele cara, mas a aparência era importante, porque a aparência ia definir se ela tinha valor ou não. E naquele meio ali, né, inclusive naquela época, o casamento era muito importante. Casar com uma pessoa que tinha um bom emprego era uma aparência muito boa. Outra coisa que dá pra gente reforçar isso é ver o círculo de amizade que ela tinha naquela época, né? Em outros momentos, quando ela reencontra com essas amigas e elas estão casadas também pela aparência, elas se importam demais com o que estão se vestindo, onde estão frequentando. Rachel? Oh my I swear I've seen birds do this on Wild Kingdom. What are you guys doing here? Well, we were in the city shopping, and your mom said you work here, and it's true. Look at you in the apron. You look like you're in a play. Essa crença limitante moldou ela por muitos anos, até que chegou num ponto crítico onde bateu de frente com um dos seus valores inegociáveis, que é a nossa chave número 2. Valor inegociável é o valor que a gente carrega dentro da gente e que a gente não abre mão de jeito nenhum. Então você pode se privar por muitas coisas, se omitir por muitas coisas, mas quando bate de frente com o valor inegociável, aí é hora de você responder, de você botar a sua fera pra fora e de defender o seu valor. Cada pessoa tem os seus próprios valores negociáveis. Então os meus valores vão ser diferentes dos seus, que vão ser diferentes dos da Rachel, porque isso varia de pessoa para pessoa por todo um contexto social, sistêmico e tudo mais. Então, cada um carrega dentro de si pelo menos 3 valores inegociáveis que moldam a nossa forma de lidar com a vida. No caso da Rachel, um dos seus valores inegociáveis é a liberdade. Ela preza muito pela liberdade. Dá para acompanhar durante toda a série o quanto esse valor é importante para ela e fez com que ela moldasse as suas escolhas ao longo da série para manter sempre a sua liberdade. E é exatamente este valor inegociável que fez ela bater de frente com a crença limitante da aparência. Quando ela se viu diante de um casamento onde ela ia ficar
presa a uma pessoa que ela não gostava, em um lugar que ela não queria estar, perdendo a sua liberdade, ela foi obrigada a fugir. And I just won $1 million. Ela não sabia muito bem como lidar com aquela situação, né? Afinal, a crença, ela é muito forte na nossa cabeça. Ela molda a nossa vida por muito tempo. Então, quando ela bate de frente com o valor inegociável, é como se fosse uma explosão. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu não quero isso. E isso é muito forte. Então, quando ela entendeu isso, de eu não sei o que eu quero pra minha vida, mas não é isso, isso aqui vai fazer eu perder minha liberdade, então não dá. Ela saiu pela janela do banheiro e ela foi buscar uma vida com mais liberdade. E o que é legal nesse ponto aqui, né? Porque foram muitas temporadas, então como a Rachel não fazia terapia, ela teve que aprender muita coisa na marra. E sim, você consegue aprender muita coisa sozinha, só que é mais difícil. Por isso que fazer terapia é como se fosse um atalho, né? Não um atalho, mas seria adiantar um pouco o processo. Porque você aprender ali na marra, apanhando e chorando sozinha, né? Enfrentando isso tudo sem um acompanhamento profissional é mais difícil. Mas ela conseguiu ao longo dos anos, né? E compreendendo, e claro, o apoio dos amigos ajudou muito ela, né? Ela sair daquela confusão que ela tava e já encontrar um círculo ali de pessoas que abraçou ela, que apoiou ela, que ajudou ela a se reerguer, fez total diferença. Mas sim, ela teve que enfrentar muitas barras sozinha, ali no seu mundo interno, para compreender o que estava acontecendo com ela. Passando então por estes anos aí de aprendizado, a gente consegue ver que essa crença limitante dela, né, que até então limitava a vida dela sobre as aparências, como é algo que de certa forma trouxe muito conhecimento para a vida dela, acabou se unindo com um propósito de vida. Todos nós temos o nosso propósito de vida, né, que tá alinhado com o nosso trabalho. Então, nessa crença que ela tinha aqui sobre as aparências, ela acabou desenvolvendo um interesse muito grande por moda. É uma coisa que ela já fazia, de estar ali vendo revistas, de estar estudando, né, mas de uma forma mais genérica, né, absorvendo aquele conteúdo sobre moda, gostando daquilo tudo. Ela conseguiu transformar essa crença que era limitante em um propósito de vida. Isso foi muito legal a gente acompanhar esse crescimento dela de não, isso aqui não me serve, mas tudo isso que eu aprendi nesse período serve muito. Então isso faz parte de mim. E é uma coisa muito legal porque às vezes a gente acha que vai mudar tudo e vai abandonar tudo que você já sabe e se transformar em uma pessoa completamente diferente. E não é isso. Você abre mão do que não serve, mas você faz um filtro e resgata o que serve. E foi isso que a Rachel fez. Ela trouxe todo esse conteúdo que ela já tinha de uma forma positiva de moda para buscar um emprego que fazia sentido para ela. Então ela finaliza ali, né, as últimas temporadas, em um emprego de moda, onde ela mostra o valor na aparência de uma forma positiva. Ah, você vai ser padrinho de casamento. Então, vou te guiar numa roupa, num terno ali que vai fazer sentido para esse evento. Vai gerar valor para você nesse evento. Ah, não, eu vou num evento que é muito chique, muito glamuroso. Ah, então eu vou te guiar para vestir uma roupa que vai dar um valor para você na sua aparência para este evento. Então, ela moldou isso para unir o propósito de vida dela de uma forma muito legal com essa crença que agora não é limitante mais. Ela não é mais aquela pessoa que enxerga só as aparências. Ela consegue enxergar o valor de diferentes roupas, né, dos diferentes modelitos e tal, utilizando isso de uma forma mais profissional mesmo. Você pegou até aqui? Comenta aqui chave 2 se você pegou essa chave, beleza? E agora a gente vai passar para a chave número 3. Que é a outra crença limitante que a Rachel tem. Sim, nós temos muitas crenças limitantes, muitas. E aí, em cada fase da vida, a gente deixa que algumas se sobressaiam até a gente trabalhar nelas. E uma das crenças que a Rachel tem aqui é de que precisa agradar para ser amada. Então, ela sempre aprendeu, né? Mais uma vez, muitas das crenças que a gente carrega são desde criança. Outras a gente adquire na fase adulta.
Mas essa dela é desde criança, que ela precisa agradar para ser amada. Então ela precisava agradar o papai. Ela morre de medo dele da série inteira. Ela tem muito medo de desagradar ele. Porque ela tem medo dele não amar ela, né? Dele xingar, dele brigar, desse comportamento mais explosivo que ele tem. Então ela aprendeu que para ela não receber xingo, não receber essa coisa que a criança entende como ódio, como não amor, ela tinha que agradar. Então, quando ela agradava, quando ela era aquela filhinha, boazinha, que fazia tudo que o pai queria, ele agradava com presentes, com cartão de crédito, com uma voz fofinha, falando de um jeito melhor. Então, agradar para ser amada. E aí, isso ela não conseguiu desenvolver até o final da série. Ela não fez terapia, gente. Ela não liberou essa crença. Então, você vê aqui. Qual que é o motivo desse vai e vem entre Rachel e Ross? Por quê? Ela precisava agradar para ser amada. Então, quando ela entrava no relacionamento com o Ross, ela queria se entregar, porque ela tinha que agradar. Até que ela sentia, cara, eu tô agradando demais, eu tô esgotada, eu tô perdendo a minha liberdade. E aí batia de frente novamente com o valor inegociável da liberdade. Porque ela doava. E o Ross tomava, que ela acabava perdendo a liberdade dela, né? Tanto que, se não me engano, a primeira separação deles foi porque ela tava numa mudança de emprego, né? Onde ela queria aquela liberdade financeira, ela tava se sentindo mais independente e ele começou a cobrar demais ela, cobrar muita atenção, muitos ciúmes ali. Então ela foi sentindo a falta dessa liberdade e ela não tava conseguindo agradar ele o suficiente. Então ela entendeu que não estava dando, bateu de frente novamente com a minha liberdade aqui, com o meu valor inegociável. Então eu vou abrir mão desse relacionamento para ter a minha liberdade. E isso aconteceu diversas vezes, né? Eles voltavam, ela se entregava demais até chegar no nível de bater de frente com o valor inegociável e eles se separaram. E a gente vê isso, inclusive, nas amizades dela, né? Só que como não são relacionamentos que cobravam tanto quanto o namoro, ela acabou mantendo essas amizades, mas muitas vezes ali ela se viu diante de situações onde ela fazia coisas que ela não queria para agradar a Mônica, para agradar a Phoebe, ou ela fugia e se escondia de situações para não ter que enfrentar e falar o que pensa. Ela era vista até como frouxa ali, né? Tem um episódio onde a Phoebe fala que ela é pau-mandado, alguma coisa assim. Se a Rachel tivesse feito terapia e curado essa crença limitante sobre agradar para ser amada, com certeza ela teria um relacionamento muito mais fixo, muito mais duradouro e mais consistente, porque ela falaria o que ela pensa sem esperar explodir e aí jogar na cara e dar aquela brigona toda, né? Então a diferença tá nisso. Você aprende a falar o não. Não quer dizer que você vai sair brigando, ou xingando, ou jogando cobras na cara da pessoa, né? Quer dizer que você vai aprender a falar não quando você vê que vai bater diferente com o que você realmente quer. Você vai aprender a se posicionar, só que de uma forma coerente, educada, tranquila, né? Tem clientes que passaram por isso e melhorou super o relacionamento com o marido. Por quê? Aprendeu a falar não. E é natural. Porque quando você faz uma terapia energética, é uma coisa de reconfigurar os seus códigos internos. Então, se torna uma coisa natural. Você naturalmente agora se sente confortável de falar não e de explicar os seus motivos. E tá tudo bem. E a pessoa que tá do outro lado, ela é que tem que lidar com esse sentimento de ouvir o não. Então, no caso da Rachel, é o Ross que se moldaria para não ser mais aquele menininho mimado que só tem que ouvir sim, sim, sim. Então, ele teria que aprender e colocar ele neste lugar de ouvir o não, de lidar com o não, de trabalhar a questão emocional dele. Mas a gente vai trazer aqui num próximo vídeo analisando o Ross. Mas quando uma pessoa do relacionamento se modifica, automaticamente a outra pessoa precisa se modificar também. E é muito natural, como eu falei. As coisas vão se ajustando, vão se moldando. Se é uma relação saudável, se não é nada tóxico, vai sim se tornar ainda mais saudável, uma relação mais gostosa de se ter. E não entra mais naquele ponto que é o que a Rachel e o Ross tinham, de
Vou guardando, 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 daqui a pouco eu explodo, solto tudo, vira uma briga e até uma separação. Então, quais as curas que a Rachel deveria ter feito durante a vida dela? Constelação familiar, tanto pro amor da mãe quanto o amor do pai, compreendendo que ela já é pertencente a esse todo, de que ela não precisa mais agradar para ser amada. Então, uma constelação tanto para a mãe quanto o pai, para aceitar que eles já fizeram tudo que eles poderiam fazer por ela, né? E resolver essa questão ali entre eles. Então, eu faria para ela uma constelação com a mãe, uma constelação com o pai e uma constelação para a criança interior. Essa criança aí que foi ferida, que foi cobrada, que foi pressionada e que continua se pressionando, tendo que se esconder, tendo que buscar o seu valor em outras coisas que não a sua própria essência, né? Ela quer muito se expressar, ser autêntica e ela consegue fazer isso através das suas roupas, mas ela tem muita dificuldade de fazer isso na sua fala. Uma outra ferramenta que eu usaria nas sessões dela seria a reprogramação energética pelos chakras, porque ela tem muita energia estagnada no chakra laríngeo, de toda essa fala travada, toda essa necessidade de agradar. Isso aqui dela, o chakra laríngeo dela tá super travado, tá lotado de bloqueio. Então essa reprogramação ajudaria muito ela a limpar tudo isso. Então essas seriam pelo menos ali as 4 primeiras sessões que eu faria para ela. E depois, claro, alinhado com os objetivos dela, a gente faria uma mentoria para que ela possa se conectar com a sua essência e se expressar ali de uma forma leve, tranquila, feliz, sendo ela mesma, tendo mais confiança, falando o que pensa de uma forma leve, né? E, claro, manter ali os chakras alinhados. Então, eu iria orientar ela a fazer a harmonização dos chakras pelo menos uma vez por semana, seja na radiestesia, seja em meditação guiada, mas para ela fazer essa manutenção, eu ensinaria ela ali a fazer a manutenção dos chakras dela, para ajudar ela a não ficar mais tanto nessa oscilação de humor, né? Que uma semana tá assim, outra semana tá assim, e essa bagunça de humor. Então, esses seriam os tratamentos iniciais que eu faria para nossa querida Rachel. E essa foi a nossa primeira avaliação geral da Rachel. Se você quer que eu analise alguns pontos específicos, comenta aqui embaixo qual ponto que você gostaria que eu analisasse dela. E, claro, qual próximo personagem você acha que deve ser analisado aqui no nosso consultório fictício. Já deixa o seu like, que ajuda muito aqui o canal, e muito obrigada por me acompanhar até aqui. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha vida, acompanhar a minha rotina, me segue lá no Instagram. Um beijão e até mais! Oh my God!